Senhor, amém, graças a Deus. Os irmãos, eu acho que os irmãos podem permanecer em pé, para nós lermos a palavra, glorificado o nome de Jesus, no no Evangelho de Marcos, do capítulo 10, e no versículo 46, tem uma passagem que tem por título o Cego de Jericó. Que bênção. Agora a palavra está no telão aí, ali na TV, que bênção. Lá na igreja eu fico atrás do menino que fica no computador. Aí o pregador está pregando e fala, coloca esse versículo, aí volta para a mensagem, e aí a gente vai complementando e vive a nossa, né? E é uma bênção, graças a Deus, que essa modernidade traz para nós, né, irmãos? Então eu vou ler juntamente com os irmãos ali no telão, fica melhor, eu vou até o versículo 52, mas eu vou começar no 46, amém? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus pela vida, por esse dia, pela saúde, por uma coisa que o cego Bartimeu não tinha, que Deus lhe deu e que nós temos e que muitas vezes nós não valorizamos, que é a visão. Eu posso olhar para você e você olhar para mim, nós podemos contemplar e ver em nós, porque a Bíblia diz que quando Deus fez o ser humano, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Significa que quando eu olho para você, eu posso dizer que eu vejo características e semelhanças que Deus tem. Não que sejamos deuses, mas que a palavra diz que Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então nós podemos entender que somos uma criação de Deus e não apenas uma criação, mas uma criação que mostra na aparência aquela aparência que Deus acha que tem, porque ele disse, faço conforme a minha aparência e a minha semelhança. Então nós podemos ver todas essas coisas em cada um de nós. E o cego Bartimeu, que foi essa leitura que eu li, tem alguns ensinamentos, e eu confesso aos irmãos que eu vinha lutando em espírito, porque durante essa semana eu comecei a pensar, porque eu sempre entendo que a palavra de Deus é responsabilidade. Quando a gente abre a boca para falar, ler a Bíblia e explicar algumas coisas, nós temos, eu pelo menos entendo que é uma grande responsabilidade, porque essa palavra, muitos podem até usar para a morte, mas principalmente nós usamos para a vida. Então, quem fala
quem escuta aprende, né? É isso que diz a Bíblia, mas quem fala se responsabiliza. E nós, como pastores, eu entendo que nós temos uma grande responsabilidade, né? Nos foi confiado algo muito precioso de Deus para nós levarmos às pessoas, e não somente aos pastores, porque às vezes a gente começa a pensar assim: o pastor tem a responsabilidade, eu não. Todo aquele que é servo do Senhor, que prega a sua palavra, porque ele não deu a ordenança apenas ao pastor, mas a todos nós que somos seus servos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é uma responsabilidade nossa que temos que ter. Então é com responsabilidade que eu quero meditar com os irmãos nessa palavra. Interessante aqui que é um dos momentos em que Jesus esteve sobre a terra, e ele estava em uma cidade chamada Jericó, e ele estava saindo da cidade, e quando Jesus saía da cidade, havia uma grande multidão, e Jesus se encontra com esse cego. E eu disse que eu vinha lutando aqui, porque eu tinha pensado uma palavra, e depois eu fui para outra, e depois Jesus me trouxe essa palavra, e eu fui para outra, e aí Jesus me trouxe essa palavra, e eu fui para outra, e por fim eu resolvi obedecer, porque Jesus falou que era essa. Então, se Jesus quer que eu leia essa palavra e que eu medite com os irmãos, é aqui que Deus quer falar conosco. Jesus ia saindo da cidade, chamada Jericó, uma cidade que fora conquistada pela fé, porque no Antigo Testamento nós vemos a batalha dos remanescentes do Egito, quando Gideão liderou aqueles jovens hebreus para a conquista de tal cidade. E desde aquele tempo até o tempo de Jesus, aquela cidade era uma cidade do povo hebreu. Jesus ia saindo desta mesma cidade, uma cidade que outrora fora conquistada, onde os muros caíram, onde o povo conquistou pela fé essa cidade. Jesus, ao sair dessa cidade, ele encontra no caminho vários pedintes, porque era um costume nas cidades de Israel que aquelas pessoas que tinham deficiências físicas, eles eram considerados amaldiçoados, porque havia uma tradição antiga que aquela pessoa que nascia com uma deficiência, ou ela estava pagando pelos seus próprios pecados em vida, ou pelos pecados dos seus pais. E nós ouvimos algumas pessoas falando, até hoje, e é uma coisa que está repreendido no nome de Jesus aqui, que algumas pessoas dizem assim: existe uma maldição hereditária na sua vida. Por que esse termo maldição hereditária? Porque houve um momento em que Jesus, ele é interrogado e alguém diz para ele assim: Jesus, quem pecou, foi este homem ou foi seus pais, para que ele se encontre nessa situação? E aí Jesus responde e diz assim: nem ele nem os seus pais pecaram, mas nele está essa enfermidade ou esse problema, para que nele se manifeste a glória de Deus. Aleluia. E este homem estava como outros pedintes parados à beira do caminho. E existe uma característica que muitos estavam ali porque não tinham as pernas. Alguns estavam ali porque nasceram sem as mãos. Alguns estavam ali como antigamente lá em São Paulo tinha uma história na feira, que algumas pessoas tinham uma ferida na perna e ficavam sentado no meio da feira para poder receber a esmola. E tinha gente que quando a ferida estava fechando, ele abria mais, porque ele já tinha se acostumado a viver na miséria. E aqueles pedintes estavam parados à beira do caminho. E isso me faz pensar
sobre essa questão, sobre o caminho, porque, pastores, irmãos, quem está no caminho, está transitando pelo caminho. Quem passa pelo caminho está se movimentando. E aquele cego estava parado à beira do caminho. Aleluia. Interessante que ele ficava ali pedindo esmola, ele não conseguia ver, era o motivo pelo qual ele não era aceito na cidade. Então ele estava fora da cidade pedindo esmola, porque ele não era bem-vindo da cidade, porque pela tradição ele era considerado amaldiçoado. Então ele estava sentado ou parado na beira do caminho. A primeira coisa que eu entendo aqui é uma pessoa que, enquanto todos estão se movimentando, porque quem anda pelo caminho ou está indo trabalhar, ou está indo buscar algo que comprou, ou vender algo, não é isso? Que fez ou que fabricou, a vida das pessoas que transitavam por aquele caminho estavam tendo movimento, estava tendo crescimento, estava tendo evolução. Mas a vida do Bartimeu não estava evoluindo. O Bartimeu se encontrava parado. Enquanto ele via, aliás, ou melhor, ele não via, nem posso falar que isso daqui, ele era cego, então via no sentido de estar naquela situação, vendo pessoas transitando pelo caminho, a vida das pessoas em movimento, ao contrário da sua vida que se encontrava estagnada, se encontrava parada. E se isso já não fosse o suficiente, ele ainda era cego. Imagina, a vida de uma pessoa parada, tudo que tenta dá errado, tenta fazer parte de uma sociedade, mas é rejeitado, tem deficiência física e ainda por cima não tem visão. Olha a situação terrível no qual este homem, este rapaz chamado Bartimeu, o filho de Timeu, estava. Ele não era bem visto pela sua família, porque quando as pessoas olhavam para ele, imaginavam alguém nas gerações passadas da família desse moço, cometeu uma grande atrocidade. É por causa disso que ele está nessa situação. Quando ele chegava na cidade, as pessoas o expulsavam, porque ele era o símbolo de uma maldição que ele havia causado, a sua família havia causado. E isso fala de um sentimento de estar parado, estar estacionado, como se a vida não estivesse caminhando, se as tentativas de conquista, de crescimento, de aprendizado, de prosperidade, de avançar em alguma área da vida, esteja estagnado. E a Bíblia vai dizer que naquele caminho, naquele dia, assim como aqui nessa noite, Jesus tem um encontro marcado com aquele cego, e Jesus tem um encontro marcado com a minha e com a sua vida aqui nessa noite, aleluia. Você crê nisso? Que aquilo que está parado na minha e na tua vida nessa noite, o dono do movimento, o Criador de todas as coisas, o Deus perfeito, o Deus que tem todo o poder, o Deus que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, Ele cruza o nosso caminho nessa noite, assim como cruzou o caminho daquele cego, daquele homem que estava com a sua vida totalmente parada, estagnada. Nessa noite, Deus tem movimento para a nossa vida. Deus tem movimento para
nossos negócios. Deus tem movimento para a nossa saúde. Deus tem movimento para a nossa família. Deus tem movimento para a nossa vida espiritual nessa noite. Mas tem algumas coisas que nós precisamos aprender com Bartimeu aqui. Ele estava parado, e a Bíblia vai dizer que então, ele estava sentado à beira daquele caminho, ele estava à margem de tudo, como eu havia dito. As pessoas podiam trabalhar, Bartimeu não podia trabalhar. As pessoas poderiam viver em comunidade, Bartimeu não podia viver em comunidade. As pessoas podiam se destacar, mas ao contrário disso, Bartimeu vivia uma vida de constante humilhação, de dependência das outras pessoas. E aqui o Espírito Santo me fala agora no meu coração: se você vive uma vida de dependência de alguém, Deus nessa noite vai gerar movimento na tua vida para trazer a liberdade que é necessária para você caminhar, para você se libertar, para você prosperar e andar com as suas próprias pernas. Aleluia. Porque a cegueira, alguém pode pensar, é cego, mas tem mão, é cego, mas tem pernas, mas se você não enxerga, pense, se você estivesse cego nessa hora, de que adiantaria as tuas mãos, se você não poderia ver onde você ia tocar? Qual o caminho você deveria seguir, se você não conseguia ver o seu caminho? Bartimeu se encontrava num beco sem saída, porque a sociedade o desprezara, a sua família o tinha como um maldito. Ele não tinha um trabalho, ele não tinha respeito de ninguém, aleluia. Mas o que eu fico maravilhado, aleluia, é que Jesus poderia ter saído por várias portas daquela cidade, mas Jesus sai justamente pela cidade, pela porta da qual Bartimeu estava. E o interessante é isso, que na porta daquelas cidades ficavam várias pessoas pedindo esmola. Mas apenas é um relato de uma pessoa, apenas o relato de uma pessoa que decidiu aproveitar a oportunidade quando Jesus estava no ambiente, aleluia. Nessa noite Jesus está aqui, talvez todos não aproveitem, mas você tenha na tua mente a fé, para crer que Jesus está nesse lugar nessa noite, e que Deus vai causar movimento na vida daquele que crê, que entender que Deus está na casa. Aleluia. O cego, ele estava na beira do caminho, onde Jesus estava havia uma grande multidão. Interessante que onde Jesus está, muitas pessoas, mas nem todos recebem a vitória. Você sabia disso? Não são todos que são abençoados. E não é porque Deus é egoísta, não é porque Jesus não é bom, não. É porque Jesus, ele contempla os nossos corações. Houve um momento em que Jesus estava caminhando e sendo empurrado e oprimido por uma grande multidão. Havia uma mulher que há 11 anos sofria de uma hemorragia constante. Ela havia gasto todo o seu dinheiro e ela era bem de vida e se tornou pobre, tentando ir atrás de médicos da época para resolver a sua situação. Mas houve um momento que ela, com toda a sua fraqueza, ela ousou crer que Jesus era o dono do milagre que ela precisava na vida dela. Então ela rasteja, ela rompe a multidão e, quase perdendo as suas forças, ela toca no manto das vestes de Jesus e Jesus para. Mas ele estava sendo oprimido por pessoas, porque as pessoas tocaram nele e nada ele sentiu. Mas quando aquela mulher, ela não pega na mão dele, ela não pega no pé dele,
ela apenas toca na sua roupa. Jesus para e pergunta: quem foi que me tocou? E a coisa mais absurda que Jesus poderia ter dito, porque os discípulos, eles olham pela lógica, e eles dizem: mas mestre, a multidão te espreme, te oprime, te aperta, e agora o Senhor abre a boca e diz quem me tocou, e ele diz o seguinte: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, aleluia, glorificado é o nome de Jesus, aleluia. Muitos tentam chegar até Jesus, mas aquele que crê, o poder de Deus é liberado para resolver os problemas daquele que tem a fé. Tem que ter a fé, tem que ter o sentimento certo, tem que ter o propósito correto para alcançar o mestre. E o cego estava parado. Você imagina o desespero. O cego na beira do caminho, e vem alguém e diz assim: olha, Jesus está por aí. E aí ele fala: quem? Quem está aí? Quem está por aí? E aí ele, imagine o desespero de uma pessoa que está vendo uma multidão passando, pergunta o que é, e a pessoa diz: é Jesus. Você conhece quem é Jesus? É Jesus aquele que tem realizado curas, milagres, sinais e maravilhas, e ninguém fala como ele. Ele tem a palavra de vida eterna, ele tem a água viva, que nasce no ventre daquele que crê, e torna uma fonte inesgotável, que jorra para a eternidade. Mas aí, o cego não pode ver, e a multidão está passando, e ele não sabe se Jesus está atrás, ele não sabe se Jesus está na frente, ele não sabe se Jesus já passou, mas então ele bola uma estratégia, aleluia. Não deixe Jesus passar nessa noite, aleluia. Clama por ele, porque ele tem a solução para a tua vida, aleluia. A lição que eu aprendo com Bartimeu é o seguinte: eu não tenho tudo o que eu preciso agora. Eu não tenho, pastor. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu vou dar um jeito de chegar até Jesus. Eu vou chamar a atenção de Jesus. Eu não tenho a condição ideal, eu tinha que enxergar para ver onde ele está. Eu não enxergo, então eu vou usar outro sentido meu. Eu vou usar a minha voz. E aí Bartimeu, ele começa talvez a pegar em alguém, e ele fala onde está Jesus, e a multidão exaltada, talvez alguém não disse para ele, e ele não sabia, e o desespero, e aquele monte de vozes, e ele não enxergava. Então ele tem uma ideia: eu não sei onde Jesus está, mas eu vou chamar a atenção dele, aleluia. Eu não sei, eu não consigo ver aqui nessa noite uma pessoa como você e eu, chamada Jesus, mas eu vou clamar nessa noite e o milagre vai acontecer, aleluia, porque ele está aqui através do seu Santo Espírito, aleluia. E aí Bartimeu, ele olha, e ele está sentado, e ele está tentando pegar onde está Jesus, e todo mundo abandona o Bartimeu, e o Bartimeu desesperado. Quantas vezes na nossa vida as coisas estão acontecendo, e às vezes a gente está perdendo o controle, e tem uma hora que a gente não enxerga nada, e você olha, e você não vê a solução, e você tenta se agarrar em alguém, mas você não acha essa pessoa, e a visão foi embora, e o desespero toma conta, e daqui a pouco o Bartimeu, ele pensa o seguinte: eu vou chamar a atenção. Então ele diz assim: Jesus, Jesus, ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, onde o Senhor está? Jesus, me socorre. Jesus, muda a minha vida. Jesus, muda a minha situação. Eu não enxergo a saída, mas eu creio em ti, aleluia. Bartimeu, ele começa a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí,
É nessa hora que o inimigo coloca algumas pessoas para poder minar a fé daquele que está focado em Jesus. Quando você estiver focado em Jesus, o inimigo das nossas almas vai tentar tirar você do foco. Algumas pessoas chegaram para o cego Bartimeu e disseram o seguinte: rapaz, você já é um amaldiçoado. Você não devia nem estar falando com Jesus, porque Jesus é santo. Você não devia nem estar falando, agora você está gritando. Além de amaldiçoado, você ainda é mal educado. Aleluia! Quando alguém se coloca na brecha, quando alguém resolve crer de todo o coração em Jesus Cristo, quando alguém ergue um clamor de fé na terra, aleluia, essa pessoa, ela move o coração do mestre, aleluia. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer tentar te impedir de vencer em Cristo. Mas nessa hora, quanto mais as pessoas pediam para o Bartimeu parar de gritar, mas ele gritava, mas ele esberrava, ele não queria nem saber. Você sabe quem é que tem a educação? Você sabe quem é que tem os modos? É aquele que não está desesperado por uma vitória de Deus, aleluia. Esses dias eu fui entender, porque a gente fala, vamos aqui fazer um clamor, aleluia. O clamor não é um pedido assim, ó, Jesus, eu preciso da minha vitória. O clamor não, é um grito desesperado. Você pode procurar no dicionário isso. O cego, ele percebeu que a oportunidade era aquela, e que talvez nunca mais houvesse outra oportunidade na vida dele. Então ele rompe, então ele grita, e alguém pede para ele parar e ele continua. E quanto mais alguém se incomoda com o clamor dele, é aí que ele clama, aleluia. E ele clamou até o ponto que Jesus, ele também parou, aleluia. Coisa linda é quando nós chamamos a atenção do céu. Aleluia, tem gente tentando chamar atenção no Facebook, tem gente tentando chamar atenção na televisão, tem gente tentando de todas as formas chamar atenção, mas coisa linda é quando nós conseguimos chamar a atenção de Jesus Cristo, Filho de Deus, porque aí Jesus, ele toma uma atitude em nosso favor, aleluia. O cego, ele chama a atenção de Jesus. Jesus parou, aleluia. Jesus está aqui nessa noite, meus irmãos, aleluia. E ele disse o seguinte: chamai-o. Jesus te chama. Jesus te chama nessa noite. Aí o pastor falou assim: pode parecer loucura o que eu estou falando aqui, que se você não trouxe a oferta, você vem aqui e você não põe nada na salva, mas você faz de conta que você põe. E depois você vem aqui e eu vou ungir a tua mão. E Deus vai te prosperar. Parece que é loucura, não é, irmãos? Só que isso é para quem vive pela fé. Eu não tenho hoje, mas Jesus parou aqui, aleluia. E esse caminho que está inerte, que está estagnado, Deus vai trazer um movimento na tua vida, aleluia. E o nome do Senhor será glorificado. Tem bom ânimo. Parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, aqueles que estavam pedindo para parar, quando Jesus chama, todo mundo se cala. E aí chega alguém do lado, ele te chama, fica alegre que ele te chamou.
Aleluia. Se alegra porque Jesus te chama nessa noite, aleluia. Porque tem muitos que Jesus não chamou, que estava do lado de Jesus, Jesus não chamou. Mas o Bartimeu nessa noite Jesus chama. Você que sente que a sua vida está parada, que tudo que você tenta não dá certo, o Jesus que chamou o Bartimeu te chama nessa noite. E isso é coisa para quem crê. Vai haver movimento na tua vida, a tua existência vai se mover, vai haver crescimento no nome de Jesus, em todas as áreas daqueles que creem, para a glória de Deus. O Bartimeu tem bom ânimo. Uma coisa importante, pastor, muitas pessoas se entristecem por um momento que está acontecendo na sua vida, uma dificuldade. Só que aí, a dificuldade ela se prolonga. E aí a pessoa sempre triste, sempre para baixo, sempre desanimada. E aí o inimigo das nossas almas vai soprar em alguém e falar, vai lá e fala que está terrível mesmo. E aí que é para a pessoa cada vez, daqui a pouco está num quarto escuro. Daqui a pouco não sai. Daqui a pouco não vê a luz do dia. Daqui a pouco não quer comer. Daqui a pouco vai definhando, e daqui a pouco o médico diz que está com depressão, e daqui a pouco alguém tem que dar remédio. E o interessante é que Jesus aqui, quando ele chama, alguém olha para aquele cego e diz assim, se alegra e levanta-te, aleluia, se coloca de pé na presença de Jesus, porque ele te chama. Alegra o teu coração, tira toda a tristeza daí, aleluia. Eu me lembrei de uma coisa agora, eu venho de madrugada na segunda-feira, e aí eu estou dentro do carro, e aí eu ponho um louvor, e aí eu pego toda a minha equipe que trabalha comigo, um por um no WhatsApp, eu ponho na voz, e aí eu digo assim, tem um rapaz que chama Alexandre, eu falo para ele assim, Alexandre, acorda, 3 horas da manhã. E aí eu falo, acorda, Alexandre. Joga água nele. Psh, psh. Em nome de Jesus, Alexandre, levanta, porque a semana já começou, porque Deus é conosco, porque nós vamos vencer, porque nós vamos conquistar, porque é tudo nosso em nome de Jesus. E um por um, eu vou fazendo isso. E alguém falou assim, por que você não prega lá na igreja assim? Eu prego, eu acabei de pregar aqui. E alguém dá risada, mas eu estou profetizando sobre a vida deles, porque eu acredito, aleluia, que há um movimento de Deus na vida daquele que crê, aleluia. E não apenas aquele que está parado se movimenta quando Jesus chega, mas todos aqueles que se encontram à volta dessa pessoa, carregada de fé em Deus, que há milagre, a cura, a libertação, a prosperidade nas nossas vidas, porque Jesus parou aqui hoje no nosso caminho. Aleluia, ele chama o cego. E o interessante é que ele fala assim, ó, levanta-te, ele te chama, e lançando de si a capa é porque o amaldiçoado, ele tinha que se cobrir com aquela capa, ele não podia mostrar o seu rosto, ninguém queria olhar para o olho dele, ninguém queria olhar para ele, ele estava coberto daquele opróbrio, daquela depressão, daquelas coisas que só o Satanás quer para a vida do ser humano. Mas quando Jesus chama, aleluia, nós alegramos o nosso coração, pastor. Sabe por que eu gosto de vir aqui? Eu gosto do teu sorriso, porque eu creio que o teu sorriso vai curar alguém. Eu creio que a alegria que há nessa casa, pelo Espírito Santo, quando o Senhor dá aquele gritinho, aleluia, aquele gritinho é o gritinho da alegria que destrói o mal,
Aleluia! Alegra o teu coração, porque Jesus é contigo, porque Jesus parou no teu caminho nessa noite, para dizer que você não é derrotado, você não é derrotada, você é mais que vencedor, em nome de Jesus o Eterno. Alegra o teu coração e lança a capa, porque na presença de Jesus ninguém está encoberto, tudo é nu e patente aos seus olhos, aleluia. Jesus contempla exatamente a tua vida, irmão. Jesus sabe como ela se encontra hoje, e Jesus marcou o encontro no caminho, para fazer algo novo na vida daquele que crê, para a glória do seu nome. E aí Jesus chega para o cego que está sentado, que está prostrado, que todo mundo diz que é amaldiçoado. Agora a Bíblia diz que ele salta, e ele vai de encontro a Jesus. O salto aqui marca uma atitude de fé, que muda a história. Se Jesus tivesse chamado o cego, e ele continuasse prostrado, se Jesus houvesse chamado aquele cego, e ele continuasse com a capa da vergonha e da humilhação, se Jesus tivesse chamado ele, e ele tivesse continuado sentado, ele continuaria na miséria, e continuaria cego e sem visão. Mas nessa noite o Espírito Santo me fala aqui, para eu dizer para você, depende de você, porque Jesus está aqui. Todo o poder foi dado para ele no céu e na terra. Você tem noção disso? Não há nada que Deus não possa fazer pela tua vida nessa noite, meu querido. Agora tem o seguinte, depende de você. Você vai andar com Jesus, porque olha só, a Bíblia diz que Jesus chega para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Eu já ouvi várias pregações, vou até tomar essa água aqui, porque a voz vai acabando. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza das coisas que se esperam, que se espera. Se você crê, um milagre de Deus te alcança, assim, tranquilo. Eu não preciso pular, eu não preciso sapatear, eu não preciso nem gritar, eu vou falar baixinho para você. Jesus cruza o teu caminho nessa noite. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, irmão. A glória de Deus que vem, que te renova, que te fortalece, que liberta aqueles que estão cativos na tua família, que abre as portas que estão fechadas, que desvia do teu caminho todo o mal, e coloca a vitória nas tuas mãos no nome de Jesus. O que queres que eu te faça? Essa frase é uma das frases mais ditas durante toda a história, desde dessa época, desse dia que Jesus falou. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e assim como aquela mulher tocou na orla de Jesus, e dele saiu virtude, quando eu pronuncio essa palavra, que está com uma letra vermelha na minha Bíblia, que significa que não foi um homem qualquer que disse, mas foi Jesus de Nazaré que perguntou, e pergunta nessa noite pelo Espírito: o que queres que eu te faça? Aleluia, glorificado é o nome de Jesus. E o cego respondeu: eu quero ver. Você quer ver? Você quer ver o milagre, sim ou não? Quem acredita aqui quer ver milagre de Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer ver? Diga: eu quero ver, em nome de Jesus. Eu quero ver o crescimento, eu quero ver o movimento, eu quero ver o trabalhar, eu quero ver a cura, e não é só a minha, eu quero ver a cura minha, a cura da minha família, a cura das minhas finanças, a cura das finanças de cada membro dessa igreja, a cura de todas as enfermidades. Eu quero ver o movimento, eu quero ver aquele que está preso. Deus vai mover, Deus vai gerar movimento, e ele vai sair e vai glorificar o nome do Senhor para a sua glória. E aí Jesus diz o seguinte:
vai, eu terminei. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Se você tem fé para crer no movimento de Jesus, você vai ver. Você vai ver, e a Bíblia diz o seguinte, quando Jesus diz assim, a tua fé, Bartimeu, te salvou, imediatamente aquele homem passou a ver, e ele enxergava, e a partir daquele momento ele não apenas enxergava, como nunca mais precisou de óculos, ele enxergava melhor que eu, porque quando Jesus faz, está feito, e é perfeito, e é bom, e nos alegra, e a vitória do Senhor te abrace, te alcance, gera movimento de vida, em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus, amém.